Boa noite. Roguemos ao nosso Pai Celestial que nos auxilie para que o assunto que vamos abordar na noite de hoje seja claro a todos aqueles que nos ouvem e, acima de tudo, que nos seja útil. Setembro é o mês do combate ao suicídio e às depressões, e a Casa Espírita trabalha, então, na sua pauta de palestras, nós relacionamos alguns temas que são temas de valorização da vida, buscando, através deles, preparar as almas, fortalecê-las, oferecer subsídios para que elas enfrentem esses desafios de forma corajosa, de forma cristã. Se nós tivermos na nossa fé uma sustentação, nos nossos relacionamentos, o apoio, no nosso trabalho, o bom ânimo, na nossa conduta, a ética, e tivermos uma filosofia de vida voltada à utilidade, nós podemos sim passar por muitas provações, que sabemos estamos todos sujeitos a elas, pois vivemos em um mundo de provas e expiações, onde nós buscamos dar uma limpadinha na nossa ficha kármica, buscar elevar o nosso padrão vibratório, e para isso, muitas vezes, nós precisamos nos mostrar fortes, nos mostrar capazes de superar as dificuldades que nós plantamos logo ali no nosso passado. Então, a primeira palestra desse mês abordou os relacionamentos saudáveis e como cultivá-los, mantendo assim a nossa vida mais rica e mais feliz. A palestra da semana passada fazia uma reflexão assim: como vai a sua vida? Em termos de como você está lidando com o seu tempo, com a sua fé, com as suas paixões, com a sua saciedade. Como que você está atravessando as florestas, as turbulências da vida, né? E hoje a gente vai abordar um tema que é bastante presente nas nossas vidas, faz parte do nosso cotidiano e que é muitas vezes fonte de estresse, de angústia, quando deveria ser fonte de prazer, fonte de conquistas para o espírito, que é o trabalho. Então, o seu trabalho o motiva a viver, ou o seu trabalho é uma carga que você sente que é obrigado a carregar e não consegue se livrar dela, não consegue ser feliz com ela? Se o trabalho deveria nos dignificar, fortalecer, onde foi que nós perdemos o rumo e transformamos trabalho em tédio, em estresse, em competitividade? Por que é que sonhamos e fazemos tantos planos para quando a gente se aposentar? Como que o trabalho sendo um impedimento à felicidade. Eu vou cumprir essa tristeza aqui e vou ser feliz lá, quando eu tiver me livrado disso. Como transformar a rotina em prazer, trabalho, satisfação íntima, produção? Talvez a deturpação desse grande auxiliar nosso na conquista das nossas virtudes seja a definição dele. Começou já definindo com uma palavra que significa
a tortura. A palavra trabalho deriva do latim tripalium, que a princípio é uma ferramenta de 3 pernas que imobilizava cavalos e bois para eles poderem ser ferrados. Curiosamente, é também o nome de um instrumento de tortura, que era usado contra os escravos, contra os presos, e era esse tripalium, e originou a palavra trabalho. Então, trabalho, tortura, né? Essa definição é bem levada bem a sério por muitos de nós, que começam a segunda-feira pensando na sexta-feira, à tarde, né? O dito happy hour. Como se nós tivéssemos que ser torturados durante a semana toda para daí viver o fim de semana. Que sim, esse sim, sem trabalho, é a maravilha da natureza. Isso também tem muito a ver com uma época em que essa palavra foi cunhada, que era a época bem onde existiam escravos, onde um povo dominava o outro e submetia aquele povo dominado a trabalhar para ele. Então, veja, o trabalho era um castigo mesmo, para que o povo dominado tinha que servir ao dominador, e aquele, então, que havia vencido a batalha, a guerra, podia só usufruir da exploração que fazia do mais fraco. Porém, se nós voltarmos os nossos olhos para o início de tudo, para as leis divinas, nós observaremos que tudo na natureza trabalha, absolutamente tudo trabalha. E aí a gente vai entender o trabalho como uma lei natural. E o que é uma lei natural? Os espíritos nos respondem que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E vejam, ele só é infeliz quando dela se afasta. A terceira parte do Livro dos Espíritos se dedica ao estudo das leis morais, que derivam, então, da lei natural. E se essas leis, aonde está incluída a lei do trabalho, elas pautam a nossa felicidade, porque dizem os espíritos, o homem só é feliz quando da lei se afasta. Então, o trabalho veio e existe para nos proporcionar felicidade, e não para ser essa dificuldade, esse tédio, essa monotonia, essa rotina que nós impusemos ao trabalho. Os espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta se a necessidade do trabalho é lei da natureza, dizendo que sim, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, veja, trabalho é uma necessidade, porque é uma lei da natureza. Mas somos nós, é a civilização que obriga o homem a trabalhar ainda mais, porque
porque coloca no nosso roteiro um rol de necessidades, um rol de obrigações que na verdade nós não temos. Então a necessidade de conquistar muito mais conforto do que o essencial, a necessidade de nos colocarmos na sociedade como alguém muito bem-sucedido, como os melhores em alguma coisa, os conquistadores, os fortes. Isso é uma lei da sociedade, não é lei de Deus, não é uma lei natural. Mas ok, a lei da sociedade está aí, as necessidades que a gente se impõe estão aí. Como é que agora nós vamos lidar com elas? E como é que nós vamos viver de maneira equilibrada, saudável, serena, alegre, com todas essas dificuldades que nós mesmos nos impusemos? Os espíritos também nos dizem que o espírito trabalha assim como o corpo. Sendo assim, toda ocupação útil é trabalho. Isso é bastante interessante, especialmente nesse momento em que nos encontramos. Porque se eu estou aqui num discurso para vocês, e que trabalho é vida, que trabalho é estimulante para o espírito, fortalece, e devido à pandemia, devido às dificuldades financeiras que a gente sabe que nos assolam, há pessoas desempregadas nos assistindo, ela pode dizer, mas olha, tá aí a razão porque eu estou assim, tão mal, porque eu não tenho trabalho. Mas o que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. Então, nós temos aqui nas figuras, nós temos o estudante, nós temos a dona de casa, nós temos a mãe, a babá, nós temos os idosos cuidando do jardim, e nós podemos relacionar N ocupações altamente úteis e que não são remuneradas. Então, deveríamos, no momento em que nos encontramos sem emprego, buscar o trabalho útil, que apesar de sabermos que a remuneração é importante para nos mantermos, no caso em que não a temos, no caso de estarmos provisoriamente desprovidos de um emprego remunerado, o que não podemos fazer é entregarmos-nos ao ócio, ao desânimo, porque podemos sim ser úteis, podemos sim ter um trabalho dentro do nosso lar, com os habitantes da nossa casa, nos colocando como pessoas dispostas e disponíveis a auxiliar naquilo que for necessário. Se olharmos ao nosso lado com olhos dispostos, nós vamos perceber que não há momento de ócio na nossa vida, se nós assim o desejarmos. A vida clama por trabalho, por ocupação, por utilidade, por auxílio. Não há quem não possa estender a sua mão, o seu intelecto, e dessa forma auxiliar
aqueles que necessitam, que buscam e que estão ao seu lado e podem se beneficiar das experiências, da capacidade, das possibilidades que aquela pessoa que está ali momentaneamente desempregada pode oferecer. Então, continuando, pergunta Kardec aos espíritos se achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência. Então, esse é um outro extremo. Nós tínhamos a situação do desempregado que precisaria trabalhar e não encontra emprego, se ele pode ser útil. E aí nós temos aquele que não precisa trabalhar, aquele herdeiro, aquela pessoa que já conquistou independência financeira e um patamar confortável, muitas vezes além do confortável. Então ele está isento também da lei do trabalho. E os espíritos respondem, como não poderia deixar de ser, do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme aos meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Essa pergunta, essa resposta continua um pouco, mas eu queria me deter aqui, mostrando que ninguém está isento de trabalho, nem o que não encontra emprego e nem o que não precisa de emprego. Justamente porque se nós estamos inseridos em uma sociedade, e a lei de sociedade é uma das leis naturais, então nós devemos viver em sociedade, buscando aquela felicidade, aquele equilíbrio que só o cumprimento das leis nos proporciona. Se nós vivemos em sociedade, então temos como obrigação trocar aquilo que nós temos de muito, oferecendo àqueles que têm pouco e recebendo daqueles que aparentemente não podem nos dar nada, entendendo que se eles não nos dão nada de material, existe sempre um ensinamento que nós colhemos dessa interação. Muito bem. Então, nós entendemos que o trabalho está em todo lugar, que ser útil é o nosso objetivo aqui na Terra, que nós podemos e devemos buscar o nosso irmão para auxiliá-lo naquilo que nós temos para oferecer a ele. E por que isso já não nos satisfaz? Só isso já nos deveria satisfazer, porque nós nos encontraríamos sempre úteis, sempre disponíveis, sempre dispostos e sempre com desafios, com algo interessante para fazermos. Mas sabemos que não é bem assim. Por quê? Porque a gente se esquece por que é que a gente está aqui. Então tem uma frase bem comum que você está correndo nas redes sociais nesse Setembro Amarelo, que é: quando você pensar em desistir, pense na razão pela qual começou. Então é muito importante que nós tentemos entender quem é que somos nós. Por que nós começamos? Por que nós estamos aqui na Terra?
Porque se nós tivermos isso bem claro, então nós não teremos nunca por que desistir. Porque a razão pela qual nós começamos, a razão pela qual nós estamos aqui na Terra, é para conquistarmos virtudes. Para esse espírito aqui, que vem de uma história milenar e que é imortal. Então, quando eu tenho isso bem claro, que eu vim com esse objetivo, que eu encarnei, que eu programei essas conquistas, e que essas conquistas se dão através de desafios, de dificuldades, aparentemente dificuldades, mas que na verdade são grandes oportunidades que nós mesmos escolhemos, porque a reencarnação é uma coisa muito democrática. Existe um planejamento e nós fazemos parte dele. Ninguém nos obrigou a vir e andar por esse caminho. Nós concordamos com isso. Então é importantíssimo que nos lembremos disso, de quem nós somos em princípio. Em princípio, nós somos espíritos imortais e filhos de Deus. Então não tem como dar errado. Tem tropeço, tem dificuldade, tem desilusões inerentes a essa caminhada. São as pedras do caminho que a gente vai aprendendo a transpor. Mas essa lembrança de quem nós somos não tem que estar bem clara para nós. E aí a gente se fortalece. Talvez vamos trabalhar um pouquinho alguma coisa prática aqui para a gente levar para o nosso dia a dia um raciocínio. Para mim foi um raciocínio novo, quando eu aprendi o que é a orientação hierárquica versus a orientação territorial. Então, talvez uma das razões, e deixa eu voltar aqui o slide para a gente não se distrair com as palavras ali. Eu queria introduzir isso, colocando para vocês como que foi que eu encontrei essa explicação que eu achei bastante interessante. Então, voltando a falar na razão pela qual a gente começou, também a gente pode pensar qual é o motivo, qual a razão que nos move no trabalho. E, obviamente, nós precisamos trabalhar para sobreviver, então, para nos alimentarmos. Então, essa já é uma razão importante, né? Porque eu trabalho. Mas, na verdade, a nossa sobrevivência é uma consequência óbvia do trabalho. Termos alimento na nossa mesa é uma consequência óbvia da remuneração que nós temos. Mas o motivo pelo qual trabalhamos tem que ser alguma coisa um pouco mais profunda, justamente para que ele nos mantenha estimulados. O autor norte-americano Steven Pressfield, ele faz uma análise, e eu achei ela relevante aqui para esse tema, num livro chamado A Guerra da Arte. E ele analisa o processo criativo do artista. E aí eu vou fazer um paralelo entre o processo do artista, que é um trabalho, e o trabalho propriamente dito, nosso, do dia a dia, que não somos artistas. Porém, qualquer coisa que eu faça no meu trabalho pode ser considerada a minha arte. A minha arte é o jeito com que eu faço as coisas da forma mais bonita que eu consigo.
né? Porque a arte tem o objetivo de ser bela. E se eu faço um trabalho que eu considero belo, é uma arte. Então, se eu sou contador, eu faço arte com os números. E se eu sou professor, eu faço arte com as descobertas. Então, nessa abordagem, ele nos coloca essas duas orientações, a hierárquica e a territorial. A maioria de nós se orienta hierarquicamente, sem sequer saber disso. Porque a escola, anúncios comerciais, planos de promoção nas empresas, todas nos estimulam a uma hierarquia. Então, a orientação hierárquica é a que compara, premia e promove conforme os resultados obtidos. É a tal da meritocracia, muito decantada em versos e trovas. Já a orientação territorial é a que busca respostas no interior de cada um, a que recompensa o esforço com a satisfação do resultado em si, sem comparações e sem competições. Vamos dar uma olhada em alguns pontos dessa orientação hierárquica. A orientação hierárquica é a de competição. É a avaliação de sucesso e felicidade em um ranking. Um ranking. Eu sou melhor do que aquele, eu estou em primeiro lugar. Aí eu ainda estou em segundo, eu quero chegar no primeiro. Há uma ação em relação ao outro baseada no seu status. É o desejo de aprovação do outro. O foco é o exterior. O olhar do hierárquico orienta-se para cima, quem que está melhor que eu, e para baixo. Então, estou melhor do que todo esse resto aqui. Mas é nunca para dentro. E a orientação hierárquica, ela é até que satisfatória até um determinado ponto, enquanto você é o reizinho do pedaço, né? Então, vocês já estudaram em um colégio vários anos e que todo mundo te conhecia, você era filha da professora, ou você era, enfim, uma aluna nota 10, um aluno nota 10, todo mundo te conhecia, todo mundo sabia quem você era, te respeitava e tal. E aí você foi para uma cidade grande fazer cursinho, fazer faculdade, e lá você era o João Ninguém. E lá você se sentiu perdido, inseguro, inquieto, incapaz, por causa da orientação hierárquica. Porque a orientação hierárquica te coloca num status em que você é respeitado, em que você é o bom, em que você tem sobrenome, você é conhecido. No momento em que você cai no mundo, ela não te ajuda mais, ela te atrapalha, ela te deixa inseguro. Então, todo aquele que trabalha segundo uma orientação hierárquica, ele precisa da promoção. Ele precisa estar melhor do que o seu colega. Ele, às vezes, até trabalha e esconde conhecimento e resultado para ser melhor. Isso está saindo de moda. Mesmo nas corporações, isso está saindo completamente de moda. Mas ainda há quem trabalhe nisso. Ainda há quem estimule os próprios filhos nessa orientação hierárquica. Ainda há muitas sociedades competitivas. E nós ainda nos equivocamos sendo competitivos com o nosso próximo, com aquele a quem nós deveríamos dar os braços e caminhar junto.
Vejamos algumas características da orientação territorial. A orientação territorial é a de sustentação. Você sabe onde é que está pisando, como um alpinista que estudou a montanha. Você conhece o teu terreno, é o teu terreno que te interessa. É caminhar firme ali, fazer a tua trilha na tua velocidade, na velocidade que você pode, que você consegue, que você se sente seguro. É um esforço que gera bem-estar. É pessoal. Você não fica buscando alguém. E é um retorno proporcional ao que você alimenta. Ou seja, você oferece a tua ocupação, ao teu dia a dia, aos teus desafios, você oferece o teu melhor e o retorno é proporcional a isso. Essa é a orientação territorial. Não busca aprovação. Não importa se o teu trabalho não foi elogiado, não foi. Você deu o teu melhor. E aí você se sente, isso gerou o teu bem-estar. Então é só questão de tempo para você obter essa conquista de uma promoção, mas não é o teu fim principal. O teu fim principal é fazer o teu melhor. Isso vai te gerar o bem-estar e as consequências, então o retorno é proporcional ao que você alimenta, ao que você oferece. Se você quer saber qual que é a sua orientação, é bem fácil. Então, uma maneira. Pergunte-se, quando você está ansioso por alguma coisa, por alguma situação, quando você está abatido, o que é que você faz? Se a resposta for, você liga para 2 ou 3 amigos buscando segurança, buscando consolo, a certeza de que é amado, então você opera hierarquicamente. Em relação ao seu trabalho, você pode se perguntar, se eu fosse a última pessoa do mundo, eu continuaria fazendo o que eu faço? Se você responde sim, você trabalha de maneira territorial. Então, veja, quando você opera territorialmente, você não está fazendo para impressionar ninguém. O autor, esse Steven Pressfield, que fala sobre isso, ele diz que se o mundo acabasse e só sobrasse o Arnold Schwarzenegger na Terra, ele ia para a academia. Se sobrasse só o Stevie Wonder, ele ia tocar piano. Podemos acrescentar, se o Milton Nascimento fosse o único ser na Terra, ele ia estar compondo. Porque a orientação destas pessoas é territorial. Eles fazem o que os define, os representa. A alegria, a disposição, o bom ânimo deles vem do que eles criam, do que eles fazem, do que eles amam fazer. Vários mártires do cristianismo trabalharam incansavelmente, sem recompensa alguma, por acreditarem na causa. Eram territoriais. Antes deles, filósofos deram a sua vida porque defendiam isso que consideravam certo. E a despeito do que toda a sociedade dizia, eles se mantiveram firmes e morreram por causa disso. Orientação territorial. Eles não estavam necessitando a aceitação da sociedade, entrar
nas convenções de todos. Sócrates, Sêneca, morreram, tiveram a pena de morte por defenderem o que acreditavam. Trabalharam a vida toda e eram felizes e eram satisfeitos, muitas vezes em situações de penúria, como alguns artistas. Imaginem se Van Gogh esperasse o reconhecimento das pessoas, ele ia ter feito 1, 2, 3 quadros e ia parar, porque durante a vida dele ninguém reconheceu a obra dele. Ele vendeu 1 quadro na sua vida. E é Van Gogh. Todo mundo estuda o estilo, todo mundo endeusa Van Gogh. Orientação territorial. Então, se a gente ainda não encontrou significado no que faz, busquemos significado. Existe um significado em tudo, em qualquer coisa nobre que façamos. Toda ocupação que seja útil a alguém, que promova o ser humano em sua dignidade, que eleve as almas na construção da ética, da caridade, do amor ao próximo, é alimento para uma vida feliz, para uma vida plena, sem espaço para o desespero. E a gente vai ficar com o exemplo de Sêneca, que foi condenado à morte e tinha por causa da sua orientação filosófica, por causa do trabalho que fazia. E ele nos deixou esse pensamento que a terapêutica para o tédio é trabalhar como se cada dia fosse o último. Explorar o instante. Olha, sorver aquele momento que há de melhor dele. Libertar o olhar do passado e do futuro. Estão vendo, ó? A orientação, não ficar olhando para cima, nem para baixo, nem para frente, nem para trás. É para o íntimo. Libertar o olhar do passado e do futuro, da recordação e da esperança. Olha que interessante. Porque você busca dentro de si. A esperança é linda, mas você está depositando em um acontecimento. Acredite em você. Conta com você. Esse é o conselho de Sêneca. E, obviamente, nós terminamos pensando no nosso exemplo maior de alguém que nunca se preocupou com o reconhecimento, que não buscou agradar, que buscou ser útil, que foi Jesus, o nosso exemplo maior, o nosso mestre, o nosso guia, que trabalhou incessantemente, trabalhou como carpinteiro na sua juventude e trabalhou como pescador de almas e deixou uma mensagem extraordinária que nós estamos tentando aqui seguir, entender 2000 anos depois. E com essa imagem de Jesus e com essa mensagem do Emmanuel sobre a utilidade de tudo, nós vamos encerrando o nosso raciocínio dessa noite. O verme aduba, a terra acalenta, o orvalho protege, o vento renova, a semente produz, o arado sulca, a enxada coopera, o tronco ampara, a flor embalsama, o fruto alimenta, a pedra segura, a fonte enriquece, o fio agasalha, a agulha compõe, a estrada aproxima, o sinal informa, a ponte reúne, a pena grava,
O martelo afeiçoa, o serrote corrige. O teto recolhe, a mesa atende, o vaso auxilia, a lâmpada clareia, o leito socorre, tudo age, tudo obedece, tudo evolui, tudo responde, tudo serve. Sirvamos e sigamos firmes no propósito de evoluir e trabalhar pela nossa evolução e em prol do nosso próximo. Obrigada e boa noite.